Fala, patriotas, tudo bem com vocês? Aqui, Rony Gabriel. E, gente, hoje nós temos uns assuntos bem polêmicos para tratar. Porque o STF fez merda de novo, porque o Lula falou merda de novo, porque a ministra da Saúde se envolveu em merda de novo. Bom, olha, não tem como passar um dia sem vir uma notícia péssima desse governo, ou coisas que simplesmente as pessoas como eu avisavam, ó, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E muitos dos isentões diziam, não, isso não vai acontecer, que isso, não, tá longe. Pois é. Mas antes, gente, dá uma olhadinha nessa fala do Lula aqui. Presta muita atenção. Não é o pobre. Eu sou o único presidente da República que os catadores de papel entram dentro do palácio, sabe que as prostitutas entram, que os deficientes entram, sabe que cachorro, o gão-guia entra, sabe, com portador de deficiência visual. Ou seja, por que eu faço isso? Ou seja, porque eu sou o resultado dessa gente. Cara, o cara. Não, é inacreditável, cara. Primeiro, alguns pontos aqui, em partes. Vamos em partes, tá? A Michele Bolsonaro foi uma das pessoas que. Vocês lembram do Dia das Crianças, que ela pegou um monte de crianças de carente, né? Orfanato, e levou pra dentro do palácio, fez até uma festa do Dia das Crianças com elas. Vocês sabem que, enfim, o Bolsonaro também recebeu um monte de gente. Durante o governo Bolsonaro, nunca foi retirado nenhum tipo de benefício dessas pessoas. Isso estou falando do lado político. Agora, quando ele fala que a prostituta entra dentro do palácio, deficiente e tal, deficiente ele deve estar falando dele, né? Deve ser dele que ele tá falando. E prostituta, eu acho que ele tem razão. Porque se tem um cara que eu vou te dizer que botou prostituta no palácio, esse cara é o senhor Luiz Inácio. Ele sabe do que ele tá falando, hein? Meu Deus, cara. Aí tu pega um cara desse. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Esse cara, ele até é genial, né? Porque ele joga essas coisas, né? Essas palavras no meio de uma entrevista. E tem muito retardado que vê e acredita, né? Que acredita que ele é o pai dos pobres, que ele que cuida das pessoas. Só que ninguém, se tu for perguntar na rua, em qualquer lugar, ninguém sabe de uma medida que ele fez para essas pessoas. Né? Nada. Na verdade, foi um monte de corte na saúde, na educação, né? Os rombos nas estatais. É tudo pelo contrário. Mas aí ele chega e faz o discurso. E esses jornalecos, eles difundem esse discurso que faz o idiota entender, o imbecil, porque a maioria do povo, quando eu digo é a maioria mesmo, e não por culpa do povo apenas, porque não estuda, não busca ter conhecimento do que realmente importa, acredita nesse papinho mole aqui, que é o mesmo papinho da picanha de cervejinha. Mas tem que concordar, né, com Lula. Levar prostituta para dentro do palácio, né, cara? Que coisa linda. Agora dá uma olhada nesse outro trecho aqui que também é bem importante, porque depois eu tenho um outro negócio para mostrar para vocês. Olha só. Na semana passada eu tive uma reunião com 14 ministérios para a gente discutir a questão da BET. E nós tínhamos uma opção, ou acabava definitivamente, ou a gente regulava. Nós optamos pela regulação. E me parece que essa semana, sabe, mais de 2.000 bets já saíram de circulação. Pois, saíram. Já. Sabe, então, nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. Perfeito. Para ficar bem claro. Porque você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, sabe, fazendo aposta. Nós não queremos isso. Por um lado, tenho que concordar com esse velho, porque é o seguinte, realmente, as questões das bets são preocupantes. Agora, partindo do ponto de vista da liberdade, que é aquilo que a gente defende, ele fala, porque é os povos mais humildes, o problema é o povo mais humilde. Por que ele está falando isso? Porque descobriu que mais de 3 bilhões do Bolsa Família, é isso mesmo, o Bolsa Família, o carinha aquele que recebe os R$ 600 para não trabalhar, para não fazer nada. E não estou dizendo que tem pessoas que de fato necessitam disso, tá? Não estou falando dessas pessoas. A gente está falando aí de 3 bilhões de reais que foram dados para o Bolsa Família e que foram perdidos em casas de aposta, nas bets. Aí agora o problema é o que? As bets. Eles têm que regularizar as bets. E não o Bolsa Família, que eles usam como uma espécie de compra de voto. Eu já falei isso outras vezes. Para mim, quem recebe benefício social tem que abrir mão do voto no ano que recebe benefício social, porque senão utilizam isso como compra de votos, né, gente? Fica complicado. E a outra é essa sanha dele de dizer, não, porque as pessoas mais humildes, porque o governo tem que controlar isso, tem que controlar aquilo outro, mas daí o usuário de droga não, né?
Aí o usuário de entorpecente, não, esse aí não pode nem punir. Esse aí o STF diz que não, 40 gramas. Ou seja, um cara que tá usando uma parada lá que deixa ele com o cérebro totalmente pinoiado, né, noiado, que não consegue sequer tomar suas decisões, esse tu não pode punir. Não pode ter internação compulsória de cracudo. Mas daí nas bets, não, o governo tem que. As pessoas não sabem o que estão fazendo. É complicado, tá? Mas eu não sou muito a favor das bets, não. Até tem aquele menino Felipe Neto, que agora ele é o paladino contra as bets, mas ganhou alguns bilhões, né? Bilhões desde que chegou, mas milhões fazendo propaganda pra Blaze e pras bets. Mas o Felipe Neto é de esquerda, né? O Felipe Neto é do governo, então o Felipe Neto pode. E, gente, a polêmica da semana, né? Falando assim Primeiro, antes de falar de prostituta, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui, já que o Lula tá falando em puta. Olha só. Gin, vodka, Campari e uísque. Planalto abre licitação que inclui 358 mil com bebidas. Mega edital inclui 215 itens de diferentes áreas e é estimado em 16 milhões. Presidência diz em justificativa que são levados em consideração critérios de harmonia, elegância e segurança institucional. Gin, vodka, Campari. Né? Isso explica, né, o Lula dizendo que é o presidente que mais recebe prostitutas, né, no gabinete dele. Isso explica. Olha aí, ó, gin, vodka e Campari, ou seja, para receber as prostitutas, né, inclusive nós temos uma oficial hoje, né, porque um cara que conhece a mulher na cadeia, mas enfim, né, não era disso que a gente tá falando. E falando de um cara que compra gin, vodkas e prostitutas e não sei o que, dá uma olhada na fala desse cidadão aqui. Ottoni de Paula, traidor da pátria, traidor da república, traidor da direita, traidor dos cristãos. Essa semana, o Lula disse que disse não, ele fazer um aceno para os evangélicos burros, né? Que eu sou evangélico, mas não sou um imbecil. Criou o Dia da Música Gospel, o que é mais um dia para perder dinheiro, papel e não sei o que, mas uma besteira que eles criam aí no meio político brasileiro. Aí aquele Ottoni de Paula resolveu que vai orar pelo Lula, que agora é Lula, que não sei o que. Aí quando questionado, olha só o que ele fala. Presta atenção nesse vídeo, muito interessante. Agora, eu gostaria sim de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. A igreja do Senhor Jesus. Um dia eu disse ao presidente Bolsonaro, presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Quando o senhor chegar lá e alguém começar a gritar mito, 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 presidente, eu vou lhe aconselhar, repreenda. Não deixa gritar mito. Eu expliquei isso a ele. Quando o presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa mito, 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 mito. Irmão, se você grita mito na rua, tudo bem, na rua, manifestação política. Agora você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus e volta a dizer, eu não estou culpando o Bolsonaro porque ele é um ignorante. Ele não é crente. Ele não conhece, ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. Mas ele não aceitou Jesus, certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco, nós não fomos capazes de ganhar ele para Jesus. Tá certo? Esse imbecil, esse idiota aí, é um tipo de crente, e eu critico mesmo, eu sou evangélico, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou evangélico, os meus pais são pastores, o meu irmão é pastor, né, e eu sou evangélico, aceitei Jesus, sou cristão, mas eu quero falar sobre esse tipo de idiota aqui. Por que esse tipo de idiota? Primeiro ponto, um cara que é cristão evangélico, que confunde a parede da igreja com a igreja é um imbecil, não entende nada nem de Bíblia. Porque a igreja não é a parede, aquilo ali é um templo, é um lugar que você se reúne com as pessoas. Aquele lugar não tem poder nenhum. Você, para ser cristão, você tem que ser no seu dia a dia. Estando na política, estando no seu trabalho, estando na prefeitura, estando na Câmara de Vereadores, sendo um gari que varre as ruas. Aí você é cristão. Então, esse cara aí, quando ele fala de adoração, né? O Bolsonaro é um bezerro de ouro. De fato, as pessoas admiram o Bolsonaro, mas não tem em Bolsonaro uma perspectiva de salvação divina. Seu Ottoni de Paula é ignorante, inclusive nas questões da igreja. Para você dizer que as pessoas têm uma adoração a um ser humano, você tem que partir do princípio que essas pessoas acreditem que através daquele ser humano ela vai ter uma salvação divina.
não apenas por admirar e aplaudir o trabalho daquela pessoa. Aquela pessoa ela não se torna um ídolo porque as pessoas olham para o Bolsonaro, para quem quer que seja, para o Lula que seja, e dizem, cara, esse cara é bom, esse cara me representa, esse cara faz um bom trabalho. Tá entendendo? Essa pessoa só se torna um ídolo, e aí sim um bezerro de ouro, quando as pessoas passam a olhar para uma pessoa e dizer, ele é a salvação, ele é o novo Messias, ele é não sei o que, Jesus não sei o que, a partir disso, uma questão religiosa. Você está entendendo? É aí que é o problema. Quando as pessoas passam a ter adoração divina por uma pessoa, aí sim ela se torna um ídolo. Só que quando você pega esse tipo de imbecil que acha que... Porque ele é tão hipócrita, porque se o problema é as pessoas gritarem mito dentro da igreja, eu não gritaria, mas por esse lado eu entendo, mas de gritarem mito dentro da igreja, ele passa a santificar a igreja e adorar a igreja. E não é a igreja que tem que ser adorada, é Jesus, tá? Então assim, quando você vem dar essa explicação, porque essa explicação ele criou, porque ele estava lá com o governo Lula. Porque ele foi abraçar o governo Lula. Aí ele cria toda essa explicação totalmente distante daquilo que de fato deveria ser a igreja, que a igreja não é parede, a igreja não é placa, tá? Eu frequento uma igreja que é um templo, massa, mas pela questão da comunhão, pela questão de ouvir a palavra, de receber, prestar minha adoração, mas da mesma forma que eu presto minha adoração em casa. Da mesma forma que eu ajo como um cristão no meu dia a dia, e não dentro de um templo. Você está adorando um templo, um lugar. Tem que ter respeito, tudo bem, mas isso não é justificativa, senhor Ottoni de Paula, para você atacar o presidente Bolsonaro e dizer que você, não, eu estou indo pro lado do Lula. Fala de uma vez, seja honesto. Fala de uma vez, estou indo pro lado do Lula porque ganhei alguma coisa. Porque o Lula foi lá e sancionou a lei da música gospel, que para mim é uma lei inútil. Eu sou evangélico, repito, mas é uma lei inútil, que não serve para porcaria nenhuma nesse país, para nada. Tá? Porque você, deputado, devia estar lutando por impeachment de Alexandre de Moraes, porque tem pessoas crentes, não crentes, tem macumbeiro, tem ateu que está preso no 8 de janeiro, né? Inocentes presos. Você deveria estar lutando contra o aborto, contra a legalização das drogas. Você deveria estar lutando contra isso daqui, ó. Dá uma olhada aqui nessa matéria. Urgente. STF acabou de retirar a julgar a retirada do termo mãe. A corte determina que o Ministério da Saúde agende procedimentos médicos independente do sexo biológico e atualize o DNV para constar parturiente. A mãe virou parturiente, né? E responsável legal, pai é facultativo e mãe obrigatório. Ou seja, contra isso você não está lutando. Contra isso o Lula não está lutando. Aí agora que você quer se aproximar do governo Lula, você passa a dizer que eu estou me aproximando do governo Lula porque existe uma adoração ao Bolsonaro. Não, cara. Você é um hipócrita, você é um traidor, você não tem vergonha na cara e não entende nada nem de Bíblia e nem de igreja. Né? Que inclusive são as pessoas que votam em ti. Eu estou torcendo para que muita gente do seu estado me assista e abra os olhos. Muita gente que votou em você me assista e abra os olhos, para que você não receba mais nenhum voto de evangélico não fanático, religioso ao extremo, desses que julgam todo mundo, que é você que decide se o Bolsonaro aceitou ou não Jesus, mesmo que é um cara que se batizou até em Israel, mas tudo bem, né? Quem decide é o Ottoni de Paula, né? O cara que agora é aliado do Lula, é esse cara que decide. Vocês estão vendo o nível desse tipo de pessoa? Então assim, gente, não importa a religião, o que importa são os princípios, falando de política. Falando de política. Eu tenho a minha crença. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que você tem que entregar sua vida a Jesus, viver com retidão a Jesus, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas dentro da política a gente governa para todos. E não é todes, tá, Antônio de Paula? Como diz o governo que você resolveu ir apoiar aí. Toma vergonha na sua cara, tá bom? Esse é o recadinho de hoje, minha gente. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.